Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, a gente está entrando nesse assunto, né, de processos eletroquímicos. Na aula passada a gente viu um pouquinho das reações redox, como que calcula o NOx, né, vimos tudo isso. E agora a gente vai entrar, então, nos processos eletroquímicos. Esse conteúdo é bastante importante, tá? É um conteúdo bastante abordado que é bem corriqueiro, assim, no nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho deles. Esses processos eletroquímicos, eles acontecem envolvendo reações redox, que são reações de oxirredução. Reações de oxirredução são aquelas que envolvem troca de elétrons, onde alguém vai reduzir, que vai receber os elétrons, e o outro elemento vai oxidar, que vai doar esses elétrons. Lembraram disso? Então, a gente tem dois tipos, tá, gente? A pilha, que são reações bastante espontâneas, né? São reações químicas espontâneas. E o que acontece com essas reações? Elas geram energia elétrica, olhem só. Elas geram energia elétrica. Então, além delas acontecerem espontaneamente, elas podem gerar energia elétrica. Quando a reação não é espontânea, e ela também envolve esse tipo de reação redox, né? Que é a oxirredução, são as chamadas eletrólise, tá? A gente não vai ver elas hoje. Hoje a gente vai focar somente na parte das reações espontâneas, mas para vocês saberem que ocorre também. Bom, então essas reações são ditas pilhas, né? Vocês conhecem, temos muitas pilhas por aí. Então a pilha, na verdade, é um dispositivo, né, que acontece essas reações espontâneas de oxirredução e que geram corrente elétrica, tá? Esses processos, eles envolvem troca de elétrons. Então, de novo, para que aconteça uma reação de oxirredução, alguém vai receber elétron e o outro elemento vai doar elétron. Tudo bem? Gente, isso ocorre de diversas formas. Tem vários experimentos que vocês podem fazer em casa com limão, que vocês vão ver o limão e uma moeda. Vocês vão ver a geração de energia. Vocês conseguem acender algumas lâmpadas de LED com isso. Eu vou deixar alguns vídeos para que vocês, se vocês se interessar, quiserem fazer. É um experimento bem legal. E aqui, como que isso acontece, então, né, no nosso dia a dia? Eu trouxe esse textinho aqui, que é sobre como que funciona um carro movido a hidrogênio, combustível a hidrogênio. Então, gente, vocês sabem, para a gente tem um carro que vai ser movido, ele precisa de uma energia. E essa energia vem através da energia liberada na combustão, né? Então, a gente hoje, no lugar de hidrogênio, é utilizado petróleo, né? É utilizado gasolina, na verdade, né? Um derivado do petróleo ou álcool. Essa tecnologia, ela já é bastante conhecida desde os anos 90, tá? De hidrogênio como combustível. Entretanto, existem vários fatores que impedem que eles venham ao mercado, né? Os fatores sociais, políticos e econômicos, principalmente. O capitalismo mandando no meio ambiente. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o NOx de cada um deles para a gente ver quem que está doando elétron para quem. Vamos entender isso? Vamos. Eu sei que vocês querem. Então, qual que é essa substância? Hidrogênio, gás hidrogênio, substância simples. O NOx de uma substância simples, como a gente viu, é 0. Aqui também, substância simples, o NOx é 0. Aqui, oxigênio, geralmente o NOx é menos 2. Ai, professora, de onde está tirando esses números? Aulinha passada, treinem bastante. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá. A gente sabe que a somatória aqui tem que dar 0. Que número que eu vou multiplicar por 2, que somado com menos 2 vai dar 0? Mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2, então essa molécula tá 0, tá ok. Bom, vamos ver se isso realmente é uma reação de oxirredução. Para que seja uma reação de oxirredução, tem que haver uma perda de elétrons e um ganho de elétrons, né? Uma troca de elétrons. O que está acontecendo com o hidrogênio aqui? Ele está passando de 0 para mais 1. Quando passa de 0 para mais 1, está acontecendo um aumento do NOx. Vamos colocar aqui. Aumentou o NOx.
Se aumentou o NOx, está sofrendo uma oxidação. Está sofrendo uma oxidação. Nas pilhas, quem sofre oxidação é um eletrodo chamado ânodo. O ânodo, ele tem um polo negativo, certo? Quem sofre oxidação está perdendo elétrons. Então tá, perde elétrons. O que mais que a gente consegue ver aqui? Se ele está perdendo elétrons, ele está passando os elétrons para alguém. Para quem que ele está passando? Para o oxigênio, ele passa de 0 para -2, então ele está reduzindo. Redução. Então, o oxigênio está sofrendo uma redução. Ele que vai receber os elétrons. A redução ela acontece num cátodo. E o cátodo, ele tem polo positivo nas reações espontâneas, tá? Polo positivo. E a redução ocorre quando tem uma diminuição do NOx. Então, esse aqui é um resuminho que é importante vocês mentalizarem, tá? Façam no caderno de vocês. E se diminui o NOx, ele está ganhando elétrons. Né? Está ganhando elétrons. Então, aqui quem está sofrendo oxidação é o hidrogênio. E ali quem está sofrendo redução é o oxigênio. Cadê? Tá aqui. Tô procurando o meu mouse aqui, peraí. Tá certo, gente? Então, vamos adiante. Então, essa é uma reação espontânea, né? Opa! Essa é uma reação espontânea, produz energia elétrica, e a mesma coisa acontece com pilhas e baterias. Algumas pilhas, eu coloquei aqui só para título de curiosidade, algumas pilhas não são recarregáveis, né? A gente usa e tem que descartar. Mas tem outras que são recarregáveis que recebem esse nome também de bateria. Ou algumas outros tipos de pilhas que a gente pode colocar. A gente chama de pilha, mas é bateria, tá? Que a gente dá energia elétrica para ela e depois a gente consegue fazer esse processo de reação acontecer de novo. Então, a gente faz uma reação inversa ao que estava acontecendo, dando energia para ela, recarregando, né? Carregando com a bateria, e daí ela faz de novo aquela reação ali. Tá certo? Bom, e aí, uma das pilhas mais famosas que a gente estuda é a pilha de Daniel. Daniel. E para essa pilha acontecer, a gente precisa de alguns componentes básicos, que são o cátodo, como eu falei, o cátodo é o eletrodo que vai acontecer a redução. O ânodo é o eletrodo que vai acontecer a oxidação e eletrolitos, que vão estar aqui em forma de solução, né? Também uma ponte salina. A ponte de salina vai dar equilíbrio para essas cargas que a gente tem aqui nos eletrólitos, tá? Vamos entender isso? O que está acontecendo aqui? Ó, aqui ele colocou um voltímetro. Se ele colocasse uma lâmpada, ela poderia acender. O que esse voltímetro está dizendo? Ele diz aqui que tem uma diferença de energia, né? Uma diferença de potencial, na verdade, chamada DDP, 1,1 volts. Então, existe a passagem de uma corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? É a carga elétrica, né? A corrente elétrica nada mais é do que a carga elétrica que está sendo transferida aqui, certo? Então, os elétrons, eles estão saindo do zinco ou saindo do cobre e vindo para o zinco, ou do cobre vindo ou do zinco indo para o cobre, porque é uma reação de oxirredução, alguém vai receber elétron e alguém vai doar elétron. Vamos entender isso? Bom, essa reação, gente, depois de um tempo, o que vai acontecer? Vai haver uma... Opa! Vai acontecer que aqui vai ficar... Ai, sai! Corroído, assim. Ele vai corroer. O que é corroer? Corroer é oxidar. Então, esses íons aqui que estão... Esse zinco sólido que está aqui na plaquinha vai começar a vir para a solução em forma de zinco 2+, né? E o que vai acontecer com o cobre? Esse cobre que está na solução vai começar a se depositar na plaquinha e a plaquinha vai ficar mais gordinha aqui, ó,
com material depositado aqui. Cobre não é dessa cor, né, gente? Vamos fazer de uma cor de cobre. Ele vai ficar depositado aqui, ó. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Eu posso dizer que o zinco 0, ele está indo para a solução e se transformando em zinco 2+. Quando o zinco vai para a solução e se transforma em zinco 2+, a gente passa a ter uma perda de 2 elétrons, não é? Por quê? Não era 0, passou para 2+? Aumentou o NOx. Quem aumenta o NOx perde elétrons, perdeu 2 elétrons. Isso que eu fiz aqui é chamada a semi-reação. Semi-reação. Por que está falando tudo isso? Porque existem várias formas de a gente representar uma pilha. Pode ser através de um desenho, pode ser através da semi-reação, pode ser através da reação global e ainda pode ser através de uma outra representação que eu já vou mostrar para vocês no final. Tá? Então, essa é a semi-reação. Só que a semi-reação do quê? Eu só estou mostrando o que está acontecendo com o zinco aqui. O zinco passa de 0 para 2+, então ele está oxidando. Então, a gente chama de semi-reação de oxidação, né? E com o cobre? Com o cobre acontece o quê? O cobre da solução era 2+. Até vou colocar aqui, ó, tá sólido, né? O cobre da solução era 2+, e ele foi para o cobre da plaquinha aqui, né? E o que aconteceu para ele ir lá? Ele ganhou 2 elétrons. Então, depois da flechinha, os elétrons vêm antes, ele está ganhando. Aqui os elétrons aparecem depois da flechinha porque ele está perdendo. Ganhou 2 e ficou depositado ali como cobre 0. E aí a gente tem a semi-reação de redução. A reação global vai ter que ser a soma dessas duas reações, concordam? Se eu somar as duas semi-reações, eu vou ter a reação global. A gente soma igual uma equação matemática, né? Porque é uma equação. Então, a gente pode cancelar o que tem de igual em lados opostos. Nesse caso aqui, a gente vai repetir o zinco 0 mais cobre. Então, isso é o que eu tenho antes da reação. Depois da reação, eu vou cortar 2 elétrons aqui e vou repetir zinco 2+, eu passo a ter zinco 2+, mais cobre 0. Né? Vou colocar os estados aqui, sólido. Tudo bem? Então, essa daqui é a reação global. E eu preciso que vocês aprendam a interpretá-la, né? Como que a gente interpreta? Então, de novo, a gente vai fazer aquele processozinho lá que a gente fez no anterior. O zinco tá passando de... Deixa eu achar minha caneta aqui. Ai, eu perco ela aqui. O zinco tá passando de 0. Ai! Cadê minha caneta? O zinco tá passando de 0 para 2+. De 0 para 2+, ele tá sofrendo uma oxidação. Por que mesmo? Porque ele aumentou o NOx, ele perdeu elétrons, né? Ó, perdeu elétrons. E o cobre? O cobre está passando de 2+ para 0, ele está reduzindo. Sofre redução. Quem sofre redução diminui o NOx, por isso ganha elétrons. Tá? Então, gente, por que isso acontece com o cobre que reduz e não o zinco? A gente vai ver mais para frente que existem tabelas de potencial de redução. Quanto aquele determinado átomo gostaria de reduzir, tá? Então, nesse caso, o cobre tem um potencial de redução maior que o zinco. Nesse caso, não, ele tem um potencial de redução maior que o zinco, tá? Por isso, ele reduz e o zinco oxida. Então, a pilha de Daniell é representada por zinco e cobre. Existem outros tipos de pilha, né? E o que vai guiar quem vai oxidar e quem vai reduzir? Geralmente é essa tabela de potencial de redução. Isso também, gente,
não com o intuito de gerar carga, mas esse tipo de reação acontece muito quando a gente tem, por exemplo, um navio. O navio está exposto numa solução, né, de mar, uma solução salina, extremamente corrosiva. E a gente quer aumentar a vida útil daquele metal. Então, a gente coloca um metal de sacrifício a várias camadas que possam oxidar primeiro, tá? Chama metal de sacrifício. Acho que o que eu tinha para falar para vocês é isso. Só, não contei uma coisa para vocês. Eu só comentei sobre a ponte de Salina, né? Eu quero que vocês pesquisem sobre ela para vocês entenderem melhor essa reação aqui, né? Porque a gente tem um acúmulo de zinco aqui, cátion, né? 2+, e também uma diminuição dos íons cobre. Então, o que tem será nessa ponte salina que permite com que ocorra, então, uma geração de energia aqui? Então, vou deixar, perguntinha para vocês. A aula de hoje é isso. Bons estudos e até a próxima!